Olá, boa noite a todos. Deixa eu ver aqui se alguém já conseguiu entrar. Olá, Simone, uma boa noite. Valácia. Vamos só esperar um minutinho, Simone, enquanto o pessoal está entrando. Desde já eu gostaria de agradecer, por você ter aceitado o convite. E essa noite, se Deus quiser, será uma noite de muita conscientização, uma noite que vai alcançar muitas pessoas e beneficiar muitas pessoas com a ajuda, que nós vamos disponibilizar aqui com esse assunto. Boa noite, Guimária. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Leandro. Bom, pessoal, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou apresentando para vocês. Provavelmente tem pessoas aqui que ainda não conhecem, o projeto Pains Convida. Bom, primeiramente, oi, Erlon, boa noite. Eu gostaria de me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Gilmara Goulart, eu sou psicóloga e sou idealizadora deste projeto Pains Convida. Bom, eu gostaria de apresentar para vocês, assim, qual que é o objetivo, Esse projeto, ele está sendo desenvolvido por profissionais da saúde e outros profissionais, todos voluntários, E ele tem por objetivo levar para as pessoas conteúdos sobre prevenção, sobre autocuidado, a fim de amenizar os riscos à saúde. Esse projeto, ele já tinha sido idealizado há tempos, mas com a questão da pandemia, eu comecei a pensar como seria importante nós pensarmos em qualidade de vida, mesmo agora, nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, nesse momento que é estressante. Então, assim, por que não pensar em saúde e falar sobre qualidade de vida? Então, assim, e gostaria também de convidar as pessoas para pensar em relação a isso, certo? Bom, oi, Cristina, boa noite. Agora que eu já me apresentei, que eu já apresentei o projeto, eu gostaria também de apresentar, de falar um pouco sobre essa noite, do dia 18 de maio. Essa noite, pessoal, esse dia, 18 de maio, ele é duplamente especial, São duas grandes lutas, ao qual uma delas nós não vamos falar hoje, mas eu não poderia deixar passar, que é a luta antimanicomial. Então, assim, nós psicólogos estamos nessa luta, contra o manicômio já faz um tempo. Então, esse 18 de maio, ele é muito importante para nós e importante porque essa foi a data escolhida para que nós pudéssemos discutir, divulgar, conversar, conscientizar sobre a importância do debate, do combate ao abuso e a exploração sexual infantil, contra crianças e adolescentes. Bom, o combate a essa violência, gente, ela é uma responsabilidade de todos nós, Ela não é uma responsabilidade que fica só ali na família, na escola, ela é uma responsabilidade de todos os cidadãos, de nós profissionais e de todo o Estado. E gostaria, então, de convidar uma pessoa, a Simone. Gente, a Simone Lopes, ela é psicóloga e ela é sexóloga. Eu a conheci através de um curso, eu estou fazendo um curso com ela dá curso para psicólogos. E quando eu fiquei sabendo do Maio Laranja, eu já entrei em contato com ela e já convidei para que a gente pudesse fazer essa live, porque ela tem muito conteúdo para passar para todos nós, Então, assim, eu gostaria de convidá-la e para a gente começar, eu quero começar aqui com uma frase que ela me passou, que é: a informação é a melhor prevenção. Deixa eu convidar a Simone aqui, ela já me encontrou. Uma boa noite a todos que estão entrando agora. Arlos, Pedro Laércio. Oi, Oi, Simone. Gilmara. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, tudo bem? Posicionar aqui melhor. Tudo bem, e você? Boa Também, noite a nossa, adorei a todos. blusa, viu? Tá Essa bem, tá vestiu a bem. camisa.
de acordo com o momento. Sim. Obrigada. Que Simone, bom eu a gente estar aqui apresentei hoje. você, sim, de forma, né, que você é Uhum, psicóloga, sexóloga, mas eu gostaria que você se apresentasse, né, para os seguidores aqui da uhum, página, né, que você pode dar um oi aí para os uhum. seus amigos. Eu estou vendo que estão entrando psicólogos aqui, desde já muito obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão entrando. E pessoal, se vocês quiserem deixar alguma pergunta durante a live, eu vou estar acompanhando aqui também, tá bom? Uhum. Sim, boa noite a todos. Eu sou psicóloga e sexóloga e trabalho com crianças e adolescentes desde o começo da minha jornada na psicologia, né? Então, esse olhar, esse carinho, essa vontade de ajudar as famílias, né? E quando eu soube que seu projeto era um projeto voluntário, né? Mais ainda querer engajar em estar ajudando para que os conhecimentos de qualidade, os conhecimentos sérios a respeito do assunto, cheguem às famílias, possam Uhum. ser acessados pelos pais, pelas crianças, pelos profissionais também, que vão receber essas demandas muitas vezes, porque a denúncia não chega direto lá no conselho tutelar ou lá na delegacia, mas passa por um profissional o qual a família pediu ajuda, né? Então, assim, Uhum. como que são várias esferas de situações que as crianças poderiam recorrer, né? E que até hoje a gente se depara com esse silêncio, né? Então, tudo que eu posso ajudar em relação a proteger as crianças, e eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida profissional, é interessante como que eu sempre me preocupei com prevenções, né? Uhum. Então, eu me lembrei assim, de vários projetos, de várias coisas que eu sempre faço sentindo e querendo a prevenção. Até com os meus Conta pra clientes no gente um pouquinho consultório, dos seus projetos. até com os meus clientes no consultório, Uhum. eu, eu os deixo ir depois da alta terapêutica com as prevenções de recaída, né? Com as prevenções que eles vão poder fazer nas próprias vidas deles para permanecerem saudáveis mentalmente, clinicamente, se é no seu relacionamento, se é com sua criança. Eu acredito muito nessa forma de abordagem. O que a gente recebe no nosso consultório são as dores, os sofrimentos. Mas se a gente trabalhar na prevenção, vários âmbitos da vida, a gente está prevenindo, né, essas Uhum. situações. Não precisamos chegar a esse ponto, né? Enfim, então Com é uma certeza. jornada grande. Acho que o assunto é extenso para pouco tempo, não precisamos Sim. também delongar. Só quero dizer que é um prazer e uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo convite e que essa noite a gente possa conversar. Muitas pessoas que eu convidei são pessoas amigas, às vezes colegas de trabalho, e eu recebi vários recadinhos. Assunto difícil, assunto necessário, né? E assim, Sim. já é de utilidade pública, porém, um assunto que poucas pessoas encaram, poucas pessoas levam adiante e poucas pessoas estão preparadas para lidar com ele. Então, a gente está Exatamente. aqui para a gente esclarecer. Fiquem totalmente à vontade para fazerem perguntas e a gente começa quando você der o start. Tá certo. Muito obrigada, Simone. Então, já que a gente estava falando naquela frase que você me enviou, que a informação é a melhor prevenção, o que você acha da gente começar falando sobre a importância da educação sexual? Né? Assim, qual seria a importância e o poder que tem a educação sexual? Por exemplo, muitas vezes os pais mesmo não sabem como conversar com suas crianças e eles acabam delegando essa função de explicar e de cuidar de prevenção para a escola, para os professores ou para os avós, né? Então, assim, que foram criadas em outras gerações. Então, assim, como que eles poderiam conversar sobre sexualidade com essas crianças, né? Sobre esse assunto que ainda chega a ser um tabu, como você disse, que é polêmico, porém é necessário. Uhum. Essa situação é muito bem colocada. E você me pergunta a respeito de como que os pais podem conversar com suas crianças sobre educação sexual. Agora, como que eles podem conversar se nem eles conversam entre si? Se é para eles difícil assumir a sua própria sexualidade.
Existem casais que não falam nem entre si sobre os seus problemas ou sobre as suas dores, né? Quando se trata de abuso, então, tem pessoas que já viveram 20, 30 anos juntos e o parceiro nunca soube que aquela pessoa sofreu um abuso. Às vezes, casamentos são desfeitos porque aquela pessoa teve consequências na vida sexual, afetiva, e foi prejudicar o casamento e nunca foi tratado, né? Eu acho que o silêncio anterior que tem que se quebrar em relação à educação sexual é até nos próprios adultos, entende? Porque a pergunta vai para o professor, ele se constrange, a pergunta vai para o médico, ele se constrange, a pergunta vai para o psicólogo, ele se constrange. Nós não temos formação nem até o ensino médio e, pasmem, nem na faculdade de psicologia, de Sim. medicina, imaginem, né? E que dirá as outras áreas da saúde. Então, é um assunto que carece ser ensinado e mais livre, dentro de um contexto de uma normalidade, de uma naturalidade, né? Exatamente. Eu fico pensando se é através do sexo, né, que a obra de Deus pôde permanecer na Terra até hoje, não tem jeito disso ser errado, não tem jeito disso ser algo sujo, algo pecaminoso, né? E eu acredito, Gilmara, isso é uma suposição minha, que muito dos assuntos que as crianças não levam para os seus pais, à medida em que elas se percebem numa situação dessa, de abuso, é porque o assunto é um tabu na família. É um assunto não dito. E ele não é dito de forma alguma. Entende? Sim. Então, quando é mais constrangedor ainda, quando a situação já passa pelo assunto do abuso, como que essa criança vai chegar para tratar de algo que sempre foi proibido? Porque não entendam que ser proibido é algo que alguém um dia já bloqueou. Só o fato de não ser dito, a criança percebe que tem algo errado com aquilo, né? Então, vamos trabalhar, tratar e nos informar, nos preparar para estarmos à vontade com esse assunto, mais à vontade com esse assunto. Esse é o Com primeiro passo. certeza. Com O segundo certeza é o primeiro passo passo. Oh, é, desculpa, mas eu posso só fazer um parêntese só antes de você passar para frente, só para pode. complementar, em relação a uma experiência que eu tive assim com amigas, com pessoas próximas, né, que sofreram abuso na infância, que até hoje carregam esse trauma, que não conseguiram contar, não conseguiram elaborar e se sentiram à vontade para falar, compartilhar comigo. Porém, se é uma família que você não pode nem citar os nomes, você não pode falar os nomes dos genitais, você não pode falar sobre menstruação, que dirá falar sobre sexualidade, sobre abuso. Que a própria pessoa fica se sentindo culpada como se ela estivesse errada, não é assim, Simone? Verdade, né? Então, exatamente isso que eu acabei de dizer, né? Facilitaria o início do processo, tá? Aí o próximo passo. Se a criança ela é educada a respeito de como que o corpo dela é, como que são as partes íntimas, os genitais, os nomes corretos, né? O acesso da criança ao seu próprio corpo, às suas autodescobertas, porque existem descobertas da sexualidade ao longo de cada etapa do desenvolvimento, que é normal, né? Criancinhas pequenas não descobrem as mãozinhas, depois vão lá e descobrem os pés, né? Põe o pé na boca, depois vai lá e descobre o umbigo, né? Depois vai lá e descobre Verdade. os genitais, né? Então, como é que esse processo de autodescoberta está sendo tratado pela família? Está sendo orientado a essa criança ter uma autonomia em relação ao seu corpo, né? E também uma autonomia em relação ao seu corpo e um respeito em relação ao corpo do outro, né? Então, de crianças pequenininhas, como que a gente vai orientar sobre as curiosidades sexuais? A partir das perguntas delas. Esse é um bom ponto de partida, porque ao longo do desenvolvimento, elas vão, por própria linha, né, de desenvolvimento
cognitivo, sexual, sensorial, perguntando, né? E à medida que essas perguntas vão sendo colocadas de uma maneira bem confortável para os pais, para as crianças, na medida daquela curiosidade, o assunto vai se tornando natural, né? Então, assim, há muito tempo a gente não escuta pais respondendo que o bebê vem da cegonha. Aliás, acho que ninguém viu uma cegonha na vida, aqui no Brasil, pelo menos, né? Então, o que a gente pensa? Se a gente está tratando de algo com naturalidade, de forma verdadeira com a criança, a gente está ensinando a ela a nomear e a lidar com essas questões também de uma maneira natural, tá? Uhum. Então, conversar com a criança parte do seu conforto em relação ao assunto e da sua condição de atender à demanda da criança. Isso para os bem pequenininhos. A partir daí, você não pode esperar a pergunta, tá? Por quê? Isso que eu iria te perguntar. Isso. Por quê? Porque hoje, nas escolas, o acesso à internet, né? O acesso a muitas informações, muitas vezes deturpadas, as crianças vão saber, antes que os pais tenham orientado, informações que vão ser maléficas. Ou percebidas de uma maneira que não é aquela condizente com a educação da família, né? Então, eu gosto de citar uma palestra que eu escutei, é até gravada, na verdade, de um pastor evangélico, que perguntaram para ele com que idade a gente deveria falar para as crianças sobre sexo. E ele falou, quantos anos o seu filho tem? E aí a pessoa da plateia respondeu que era 8 anos. A resposta dele foi a seguinte, é tarde, alguém já falou. Né? Então, vejam, essa é uma mudança não só necessária, mas que as igrejas, as escolas, todas as instituições estão nos dando abertura. E por que a família não? Se é lá o lugar da educação. Entende? Então, o berço, né? Então, essa criança de 6, 7, 8 anos, você já tem que orientar a respeito da sexualidade, né? Não cortou não, né? Que entrou uma chamada aqui. Só um segundo, sem problemas. Então, nós estamos falando da sexualidade em si, porque o abuso a gente tem que orientar desde bebê. Em relação ao abuso, a gente tem que orientar desde bebê, tá? Como que a gente orienta desde bebê? E por quê? Porque, pasmem também, crianças abaixo de 7 anos ou abaixo de 3 anos, crianças pré-verbais, né, que a gente fala abaixo de 2 anos, também são abusadas em larga escala. Né? Você vê o nível de crueldade que chega a consequências, né, dos danos que a gente tem. Mais tarde, essa criança não vai lembrar. Mas os danos que ficaram na psique dessa criança, no cérebro dessa criança, no corpo dessa criança, vão ser carregadas na forma de outros transtornos. Né? Isso nós vamos falar mais tarde. E é interessante, né? Sim, com certeza. É interessante que você está falando essa questão da criança da primeira infância. Eu vi numa pesquisa que 51% dos abusos ocorrem entre 0 e 5 anos. Então, como você disse que o pastor falou, quando você pensa em falar sobre sexualidade com seu filho, alguém já falou. E, infelizmente, muitas vezes alguém já agiu, né, maldosamente, né, criminalmente em cima dos seus filhos. Então, eu ia te perguntar assim, como ensinar o filho a se proteger do abuso sexual, mas para isso primeiro eu gostaria que você explicasse o que se dá por abuso, né? Por exemplo, o que torna ele um crime, qual que é a diferença entre o abuso sexual e a exploração sexual? Sim. Só continuar, acho que prefiro continuar o assunto da infância e vou aí. Por quê? Tá bom. Porque eu estava falando da sexualidade como um todo, que parte da curiosidade, né? E em relação ao abuso, como que o pai e a mãe pode proteger? Ali na hora do banho, não está falando das partes do corpo? Cadê a barriguinha? Cadê não sei o quê?
né? E vai mostrando as partes do corpo. Nessa hora você já está falando com a criança, né? Olha, você vai numa pediatra ou num pediatra bom, essa pessoa ali já faz uma orientação. Olha, aqui na presença da mamãe, né? Na presença de alguém que você confia aqui, aí eu posso tirar sua roupinha, porque agora é a hora de te examinar, né? Da mesma forma ali, eu aqui estou cuidando de você. E as suas partes íntimas, daqui a pouco você mesmo vai aprender a limpar, aprender a lavar. Então, é uma situação que você aproveita o momento do dia a dia, tá? Você aproveita o caso da escola, o caso que você soube, você comenta entre pessoas adultas, a criança na presença da criança, para que a criança vá entendendo e dali daquele assunto você explica o que é abuso, né? E, mais do que isso, entre as crianças em si, eu estava falando, é natural dentro do desenvolvimento curiosidades acontecerem, né? Então, você pensa bem, se às vezes os adultos assustam até com essas brincadeiras normais, né? Então, tá lá o priminho tomando banho junto e tal, o irmãozinho da mesma faixa etária, e um toca ali no órgão do outro, ou quer saber como é que é, e aí vem aquele escarcéu assim da família, ao invés de pegar aquele momento para ser o momento da educação. Educação dupla, né? Que é o respeito a cada um, que tudo bem que isso aí é algo da vida, mas, e aí entre eles a gente fala, cada um cuida do seu, né? Então, se a menina, né, tem o órgão genital diferente do menino e o menino também, essa curiosidade não precisa ser guardada, ela pode ser revelada, é natural que eles saibam disso, né? Até para que eles não fiquem curiosos com isso e sendo alvo de abusador, né? Com certeza. Porque se uma vez que eles não têm esse tipo de curiosidade, isso não vai cair ali nas graças de um abusador que venha depois a usar isso para seduzir a criança, tá? Então, falar, não deixe tocar nas suas partes íntimas, não toque nas partes íntimas de alguém. Se você acha estranho um toque, pedidos para ir no colo, não existe carícias aleatórias do tipo, foi sem querer, né? Ensinar isso para a criança, né? E muitas vezes os pais ficam constrangidos de corrigir o familiar, de corrigir a visita que está dentro da casa, né? Tá vendo ali uma situação estranha? Se você achou estranho, imagina como que a criança está se sentindo, né? Com certeza. Então, é a hora de agir. Quem tem que ficar constrangido é aquela pessoa, não é a família, não é a criança. Não é quem está defendendo, né? Porque às vezes é dentro da própria família. E então, isso aí é uma coisa que precisa estar natural no vocabulário, natural nas ações, para que ocorra, tá? E eu vou contar duas histórias interessantes que até relatam, né, formas erradas de fazer isso. E formas erradas não, formas, uma correta e outra errada. Eu tinha aqui na minha casa uma manicure que sempre vinha, toda semana. E ela estava vindo e fazia minha unha, tinha contatos com as crianças, ela chegava, fazia cosquinha, chegava, tal. Eu nunca duvidei dela, né? Mas eu não queria que os meus filhos tivessem a compreensão de que isso, com qualquer pessoa, fosse uma atitude adequada. Entende? E eu, com todo jeito, conversei com ela. Não é isso e tal, mas pode existir situações em que as pessoas são mal intencionadas. E se essas pessoas estiverem mal intencionadas, como que os meus filhos vão poder se defender? Se eu, na minha presença, eu estou dizendo que isso é normal. Entende? Por quê? Até numa live que eu fiz a respeito de abuso, proteção de crianças online, foi feita essa pergunta. Como é que fica a questão das cosquinhas e tal, né? Porque vai ali, vai aqui. É uma forma, às vezes, carinhosa, super tranquila. As crianças precisam ter esse espaço de contato. Não vamos ser também paranoicos, né? Porém, muitas vezes, essas situações que até são públicas, é uma maneira de ir fazendo com que a criança
se familiarize com esses tipos de toque, que depois vão mudar e que vão mudar de lugar também, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que, quando a gente sabe como que os abusadores agem, né? E eu vou falar sobre isso também, que você está me perguntando sobre exploração sexual, acho que é interessante a gente entrar nesse assunto. Fica fácil da gente também aproveitar esses momentos para interagir com a nossa criança e principalmente interagir com aquele adulto que você não está achando aquela conduta adequada, né? E vou contar um caso da minha casa, né? E eu fui ter essa noção anos depois, né? A minha mãe falava assim, que a gente brincava na vizinhança, todo mundo solto na rua, era outra época, né? E a minha mãe falava assim, não quero que vocês vão na casa do doutor fulano de tal. Não quero saber de vocês na casa dele. E a gente tinha amigos pareados com a idade. E a gente perguntava, mas qual o problema, né? Tipo, a gente vai na casa de todo mundo vem aqui em casa, que negócio é esse? E aí a minha mãe falou assim, não, não quero. Lá tem muito gato, os gatos sobem na mesa e tal. E muito mais tarde, já era adulto, talvez até formado em psicologia, eu soube que esse homem era abusador, né? Então, eu te pergunto, a minha mãe não fez a proteção certa, né? Graças a Deus, nada aconteceu. Porém, se ela tivesse orientado, né? Porque ela deu uma desculpinha, né? Ela inventou uma situação, né? Porque e daí, se o gato sobe na mesa, né? Ela meio que colocou numa situação que era nojento, né? E lá em casa tinha animais e tal, mas eles ficavam no quintal. Então ela fez uma analogia desse tipo, né? Então nós não precisamos, nós estamos em outra época, pessoal. Nós não precisamos tratar essa situação de maneira deturpada, nem de maneira mentirosa com a criança, e muito menos de maneira metafórica ou distorcida, que foi como a minha mãe fez, né? Então, é uma coisa que a Na gente precisa. realidade, Oi? como você disse no começo, o que que acontece? Não foi ensinado isso para os nossos pais, né? Não foi É, essa educação sexual, ela está sendo discutida até hoje, se ela deve realmente ser aprovada na escola ou não, e então entram outras questões, né? Então, sim. a sua mãe fez naquele momento o que ela achava que conseguiria, da forma que conseguiria te proteger. É falando, não pode ir lá de forma alguma. Mas a A gente minha, sabe como que a criança é curiosa, né? A gente sabe que a criança precisa falar, precisa perguntar. nem a mim, nem aos meus irmãos, né? Que era muita gente ali em casa. Mas o que eu quero dizer é isso: sejam claros, né? Sejam claros com seus filhos, não tenham medo dessa informação, né? Tem dúvida, procura alguém que possa te ensinar como conversar. Hoje em dia a gente Uhum. tem vários canais oficiais, né? Para esse tipo de ajuda, para orientar esse tipo de ajuda, que também vou deixar disponível para vocês, para que essa informação chegue de forma adequada. Então, aquela primeira frase, a melhor prevenção é a informação, porque você não vai estar o tempo todo com a sua criança. Você Uhum. não vai estar onde a criança for cada vez que ela ganha mais autonomia, mais independência da sua presença. E em qualquer lugar pode acontecer, né? Eu falo assim, onde tem criança tem abusador. Pode ter certeza. Porque eles vão querer Sim. uma forma legítima de estar perto daquela criança. Eles vão Uhum. querer empregos onde tem criança, eles vão querer ser amigo daquela família, se interesse naquela criança, eles vão querer lugares reservados nas festas de família aonde eles vão agir e por aí vai, Ô, né? Simone, já que você entrou nesse assunto, tem algumas frases, né? Eu estava vendo algumas frases que são muito comuns, assim, que são muito, muito pesadas e a gente nem acredita que aquilo é real. Né? Tem até a questão também que a gente já conversou sobre a violência. Às vezes a gente pensa que a pessoa, o abusador, ele vai agir com violência para então ser caracterizado como uma pedofilia, mas não, Uhum. né? Pelo contrário, né? Muitas vezes ele vai usar de afeto,
né? E também, além do afeto, ele vai usar de frases persuadindo a pessoa, né? Tipo, se você contar para sua mãe, pode ser que você morra, ou alguém da sua família pode morrer. Você com Uhum. certeza já Isso. tratou muito disso em consultório, né? Muito, 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 né? Tanto em crianças quanto em adultos com suas memórias, né? Então entrando naquele assunto que eu deixei para trás e já juntando com esse que você abordou, né? O que é Da exploração. abuso, né? O Uhum. que é abuso sexual ou violência sexual? É tudo que viola o direito das crianças, né? E é um nome mais, tipo, amplo, né? Por quê? Porque pode ser um toque, pode ser um olhar, né? Um voyeur ali apreciando aquela criança. Pode ser a distância no computador, por exemplo, né? Que explora a criança ali nas imagens. Pode ser um toque desse jeito afetivo, né? Então, essa Uhum. situação na qual existe uma desigualdade entre a criança e aquela pessoa que abusa, porque não precisa ser uma criança e um adulto, pode ter um time maior de distância de idade, onde um já tenha mais consciência do que o outro, né? Tipo, uns 5 anos de diferença faz muita diferença entre uma criança de 8 e uma de 13, por exemplo, né? E Uhum. essa de 13 foi mal orientada, provavelmente, senão ela não estava fazendo isso, né? E então a situação que a gente fala não vão ter sanções legais porque é um menor, vai ser diferente o tratamento em relação a isso, mas nós estamos falando do dano com a criança que foi lesada naquele momento, né? Ultrajada e violentada naquele momento. Mas assim, o termo violência ele dá uma confusão, porque as pessoas ficam achando que precisa ter ato violento, né? E na maioria das vezes eles são sutis mesmo, né? E no Código Penal, o que existe lá para definição de estupro inclui esses atos menores, né? Que é outra confusão que se faz, porque antigamente estupro era aquela coisa que exigia a penetração, né? A conjunção carnal. Mas a gente sabe que não. O nome estupro, inclusive, mudou porque se descobriu que o impacto, que a consequência daquele ato, ainda que fosse, entre aspas, nesse carinho, nessa sedução, nessa coisa meio meiga, o impacto é o mesmo, Uhum. né? Então, o que a gente tem que entender é que então a gente tem que entender que violência sexual, abuso sexual inclui tudo, tá? E está determinado pela intenção que aquela pessoa coloca naquele ato, tá? Porque assim, nós somos seres que temos sensorialidade, né? Se você pega Sim. uma criança no colo ou se ajeita ela no colo e você sente alguma coisa, ok, você sentiu porque tocou numa área que estava ali mais sensível. Mas você logo reajeita, você logo cuida para aquela criança estar ali em proteção e tal, e você não faz nada com aquilo, né? Agora, uma pessoa fazer isso com uma intenção de sentir prazer, ou numa vez que sente isso, ampliar esse tipo de situação para a sua satisfação, né? Então, essa desigualdade de intenção viola esse direito. A Uhum. cognição da criança, a pureza da criança, ela não está intencionada a um ato sexual, ainda que seja nesses níveis sutis, né? Para aquele Uhum. momento é uma sensualização, é uma sexualização e uma intenção que não é a da criança, né? Então, ou então essa situação de poder que você disse, né? Então eu vou contar, então eu vou dizer que você que gostou, então eu vou dizer que eu sei lá, faço tal coisa com seu pai, faço tal coisa com a sua mãe. Tem até situações que eles falam assim, eu mato seu cachorro, né? Eu vou fazer a mesma coisa com seu irmãozinho, você tá entendendo? Então, assim, isso eles até muitas vezes nem chegam
a fazer esse tipo de ameaça, porque a sutileza que eles fazem em relação a deixar a criança no domínio não chega a esse ponto, né? Eles pedem aquele silêncio, não precisa nem oferecer uma bala, muitas vezes, não precisa dizer que partir para ameaça, simplesmente falando segredo nosso, olha, isso aqui e tal, né? E depois vai constrangendo a criança, por várias vezes repetir, e aí já está ali naquela teia. Qual teia? A teia em que a criança se sente culpada, a criança acha que ela gosta, a criança acha que ela provocou, e ali não tem que fazer mais nada. Ela já está ali com o corpo, a mente, a vida nas mãos e do jeito que aquela pessoa quiser. E uma pessoa desse tipo não abusa uma vez só, abusa várias vezes. Não. Tá? Não abusa de uma pessoa só, né? Falei também numa outra live que a média que essas pessoas pessoalmente, não é nem na internet, pessoalmente abusam, vão cometer abuso em 117 crianças diferentes. Entenda isso, né? E o mais muito longo, porque elas não vão parar nunca. Entendeu? Exato. E às vezes, quando aparece alguém que consegue contar para um responsável e consegue denunciar aquela pessoa, às vezes já é a 100ª pessoa. Quando você vê, olha para trás, tem aquelas centenas de pessoas que não conseguiram denunciar, porque o número de denúncia, ele é muito insignificante, ele é muito pequeno, até mesmo porque muitas vezes, né, como a gente já citou, às vezes é num ciclo familiar, ali é intrafamiliar que esses abusos acontecem, né, Simone? No núcleo familiar, no núcleo mesmo, é muito comum, né? Situação assim de dentro da casa. No núcleo da família extensa, né? Quando eu falo dessas festas, desses encontros, né? Das situações que a criança fica ali meio livre e aos olhos, né? Da espreita dessas oportunidades, né? Na vizinhança, na casa de colegas, na própria escola, né? No transporte escolar, no parquinho, em todo lugar. Então, a gente fala, não dá para descansar nunca. Tem que orientar, porque se a criança tivesse informação, primeiro, tem chance dela falar, não, eu vou contar para minha mãe, né? E eles têm medo da criança contar, né? Porque eles fazem sabendo que está errado, eles fazem escondido. Se você pegar, Gilmara, casos até de serial killers, pra você ter uma ideia, nem 3% eu acho que é o número, são de crimes que foram cometidos sem que a pessoa tivesse tanta consciência do que estava fazendo. Tá? Então, as pessoas que fazem sabem que está errado, sabem que é abusivo, escondem por isso, muitas vezes são oportunistas, né, para pegar esse momento. Muitas vezes fazem o papel ali de muito, igual você falou, muito gentil, pode deixar, eu cuido, eu levo e tal, justamente para ter esse aval, essa presença, né? Então, é interessante que a gente realmente esteja atento a como que a gente vai trabalhar com as nossas crianças e estar, ao mesmo tempo, informando o que é abuso, porque se a gente pensar bem, não dá nem para adulto distinguir quem são. Ninguém está assim com um adesivo na testa escrito sou abusador, entende? E eles têm, de acordo com o tipo de personalidade, de acordo com a doença mental que tem paralela ali, há jeitos de agir, cada um com o tipo. Então não dá para você dizer o perfil é esse, fica de olho nesse tipo, tá? Porque são várias formas de agir, tá? Igual então, você falou, às vezes ele entra na casa. Desculpa. Voltando aqui só para situar, então a gente tinha falado ali de abuso, né? E essa situação de violência sexual ser um termo mais amplo. E aí a gente vai para a situação que é o estupro e a violação de crianças menores, que tem esse nome dado à gravidade, independente se o ato foi mais simples, né? Entre aspas. E eu fico me perguntando, se seu filho caísse, quebrasse a perna,
você ia cuidar daquele machucado. Você ia levar no hospital para saber. Você ia querer saber da dor da criança. Você ia estar com ele ajudando a levantar. Você ia estar com ele depois na fisioterapia. Todas essas coisas não são feitas quando a dor é psicológica. Uma criança que sofreu um abuso é uma dor infinita, que segue com essa pessoa durante anos. E uma vez que contou, todo mundo abafa o caso, né? Todo mundo não liga, não, tá tudo bem, bora para outra, né? Exatamente. E esquece que quem vai ter aquela dor sozinha é a criança. Isso quando conta, né? Então, nós estamos dizendo de um estado onde a criança não tem voz e quando tem, não é ouvida, acolhida, aceita, cuidada. Tá? Exatamente. Então, eu vou passando um assunto junto do outro, mas... Oi? Eu ia te pedir exatamente essa orientação, porque muitas vezes, vamos supor, quando a criança cria coragem de falar com o pai, com o responsável, esse responsável não sabe como acolher, não sabe qual que é o próximo passo, como agir diante dessa situação. Muitas vezes, não só porque ele não recebeu essa educação, ou até mesmo porque, às vezes, essa pessoa, esse pai, essa mãe foi abusado, né? Então, assim, qual que seria a melhor forma de acolher, Simone? Sim, mas eu nem respondi a outra pergunta. Calma, deixa eu voltar aqui. Né? Desculpa, eu estou no início dela aqui, que então a gente tem essa questão do abuso e a questão da exploração é o quê? Né? A diferença é que na questão da exploração sexual infantil, isso visa algum lucro para quem está explorando a criança, tá? Que é o caso das situações de escravizar crianças para situações de programas, né, sexuais, para situações de sequestro, não, venda, né, de crianças para o exterior, então sequestra e vende. Então a exploração da criança, ela ultrapassa até só a questão do abuso. O abuso ali já está escancarado de todas as formas e de uma maneira onde a criança ela não tem nenhum tipo de socorro por ela. Porque, na verdade, muitas vezes ou ela foi sequestrada ou os pais sabem disso. E nós temos regiões no Brasil onde isso é muito grande, muito grave e tem uma magnitude assim de esferas astronômicas, né? Aonde a gente vê essa comercialização da sexualidade infantil, tá? É um crime, né? A gente ver tudo isso. Aliás, tudo é crime, né? Então, por isso cabe denúncia e tudo mais. Bom, então, passando daí, a gente tem que diferenciar mais duas coisas, Gilmara, que é o seguinte, na realidade, pedófilo é doença, pedofilia é doença, tá? Tá lá classificado entre as parafilias, que são os transtornos parafílicos, tá? Parafilia é um desejo sexual anômalo. Então, tem desejos sexuais anômalos que é por um alvo, como uma criança, anômalo, ou por como é que fala? Um objeto anômalo, tá? Que seria, sei lá, uma pessoa ter... deixa eu pensar aqui. Uma preferência sexual a determinado tipo de objeto, tá? Então, ela não está relacionada a um comportamento que não esteja na faculdade mental dela, ela sabe que ela gosta daquilo, ela sabe que ela deseja aquilo, ela pratica aquilo, inclusive, nem todo pedófilo abusa por saber da doença que ele tem, mas quando abusa sabe que está errado, apesar de ser uma doença, né? E apesar de ser pedofilia, a sanção das leis é a mesma, né? Mas é doença, exige tratamento, tá? Quando a gente fala aqui dos abusadores de uma forma geral, nós estamos incluindo os pedófilos que abusam, que são abusadores, e nós estamos incluindo os pseudopedófilos, que são chamados de pedófilos erroneamente, mas eles não desejam crianças apenas. O desejo deles, inclusive a vida deles, por isso que eles são e estão aí na sociedade de forma comum,
São pessoas que estão casadas, são pessoas que namoraram, são pessoas que tiveram a vida deles comum e tudo mais, mas por causa de algum outro transtorno, por causa, igual você falou, de uma cultura, por causa de uma vivência anterior, por algum motivo, ele vai lá e pratica um ato criminoso contra uma criança, para o seu bel prazer, entende? Então, a gente tem que dizer de uma doença e a gente tem que dizer de comportamentos doentios relacionados a outros tipos de doenças ou não, no qual a gente chama isso de pseudopedofilia, não é uma pedofilia, é um abusador, entende? Sim. Algumas nomenclaturas são diferentes e vão falar de ofensa, de ofensor sexual, de ofensa sexual, mas a gente está falando da mesma coisa, tá bom? Bom, então como eu estava falando dos perfis e que não dá para identificar, é justamente por isso. Pensa, se você tem uma pessoa que tem um transtorno psicopático, que seria o transtorno antissocial de personalidade, geralmente essa pessoa vai ser muito mais agradável, muito mais sociável, muito mais boa praça, muito mais sedutor, muito mais legal e vai usar essa característica para enganar a família, para aproximar da criança dessa forma sedutora, tá? Agora, se você tem uma personalidade um pouco mais introvertida ou até esquizoide, uma pessoa que tenha um transtorno mais de dificuldade de relacionamento, e essa pessoa é abusadora, ele não tem traquejo social. Ele vai pegar a criança de surpresa. E ele vai ser oportunista. Então, aquela criança mais largada, ou mesmo numa família que está todo mundo solto ali e tal, ele vai estar ali na espreita, na hora, chega lá e dá o bote, né? E assim, uma pessoa deprimida, né? Ela está deprimida, não tem a vida sexual normal, tá isso, aquilo e tal, e aí põe a criança no colo e ali sente alguma coisa, daí abusa da criança. Uma pessoa alcoolista, ou mesmo que passou da conta um dia na vida em relação à bebida alcoólica e se viu naquela situação, tinha amiguinha da filha em casa, foi lá e deitou naquele colchão que a criança estava dormindo de madrugada, sem que ninguém visse, tá? Então, não tem como a gente saber quem serão essas pessoas. O que a gente tem que saber é que elas estão em todos os lugares, tá? E aí eu faço um apelo a essas pessoas, tá? Não sei quantos ou quantas dessas pessoas estão aqui nos ouvindo. Essas pessoas, até escrevi lá no meu post hoje, vamos tratar essas pessoas, né? Por favor, procurem ajuda, né? Vamos orientar os adolescentes enquanto é cedo. Porque quando os relatos, até de pessoas que já sofreram abuso, já sofreram prisão, condenação, vem, o que eles orientam é cuide das pessoas, dos adolescentes. Isso começou comigo lá atrás, né? Então, a gente precisa ter um olhar para essa educação dos nossos jovens, das nossas jovens, das pessoas que circundam a família, das pessoas que já estão nesse tipo de procedimento ou de comportamento abusivo, para que isso tenha um fim. Por quê? Quanto mais a gente segregar essas pessoas num lugar de monstro, num lugar de cruéis, num lugar de que nojo de gente que age dessa maneira, mais eles vão estar presentes, mais eles vão estar agindo, porque não pensem que eles têm medo da lei. Eles não têm medo da lei. Recentemente, né, deve ter uns dois anos, não mais, bem mais, não sei que ano essa lei batizada de Lei Joana Maranhão, que foi uma atleta, né, que denunciou anos depois um abuso que ela sofria do seu treinador de natação, que era amigo da família. E a lei foi intitulada Joana Maranhão por causa disso, porque hoje em dia, mesmo que a denúncia chegue depois da pessoa adulta, aquela punição pode ser ocorrida, né? Então, assim, eles não vão parar, mas eles esquecem que as crianças vão sofrer, né?
Então, como que eles vão parar? Se eles se tratarem, tá? E eles Sim. precisam se conscientizar, porque a motivação deles faz diferença no tratamento, tá? Então, a gente tem que trabalhar essa ponta, né? Que é da prevenção para não começar a acontecer, que é da Uhum. interrupção, caso esteja acontecendo, tanto do ponto de vista da criança quanto do ponto de vista de quem abusa, tá? E, a partir disso, a gente começar a entender que essa situação pode começar a mudar, né? Então, a gente tem uma vasta informação atualmente, né? De nível, assim, bem robusto, assim, de ciência, né? Para entender esses Uhum. comportamentos, para entender as consequências do trauma, tá? E para realmente ter como agir, tá? Então, a prevenção em primeiro lugar, o tratamento desse abusador, né? Uhum. E, na consequência, o tratamento da criança. Mas vamos lá para a sua pergunta. Ou seja, o silêncio não ajuda em nada, né, Simone? O O silêncio, silêncio ignorar atrapalha aquela tudo. situação, fingir que não tem nada acontecendo, é seu parente, é nosso amigo, é de dentro de casa, isso só faz piorar a situação. Eu acho que isso é a maior crueldade. Porque aquela pessoa sã, talvez a única pessoa sã da história, porque a criança já está adoecida, não pode Exato, se calar. É exato. papel dessa pessoa, entende? Defender essa criança, proteger essa criança. E como você abriu a live falando, que eu já estava ouvindo, é dever de todos nós. Não é dever só lá da escola, só da família, só do profissional, é dever de qualquer adulto que saiba de uma situação dessa denunciar. Gente, as denúncias são anônimas. Elas precisam acontecer para que, de alguma forma, essa situação pelo menos, comece a parar de acontecer. Entende? Então, eu falo da denúncia, e esse nome denúncia pode assustar a princípio, Uhum. né? Principalmente nas famílias e tal. Esse termo é muito comum na área jurídica, né? E tudo mais, mas para as pessoas leigas ele pode ser assustador. Mas quando a gente fala da denúncia, você não tem que ter a prova do crime, você não tem que ter feito inquérito para saber se fez como fez, nem com a criança, nem com o abusador. Sim, Você só precisa notificar para que a investigação ocorra. Ou, se você não vai levar isso para frente, essa denúncia tem que acontecer ali naquele lugar, ali naquela família. Porque se o resto da vizinhança sabe, se o resto da família sabe, alguém vai ter coragem. Ou, no mínimo, se ninguém tiver coragem, ninguém mais ali vai ser abusado, porque aquela pessoa vai estar nos olhares daqueles lúcidos. sim, com Então, a certeza. gente diz, o silêncio dos inocentes, que eu escrevi ali também embaixo na minha live, só Sim. aprisiona a criança, só Uhum. perpetua a bola de neve. E é nosso papel. Se a gente está falando que sexualidade ainda é um tabu, a gente está falando que é, a, o abuso também é um tabu, né? Com certeza. Agora, quem em sã consciência, é, tipo, pesaria, né, entre a dor de uma criança que pode ser levada ao longo de uma vida inteira com ela, a causar um constrangimento para alguém que fez isso de propósito, é muito incoerente, Não entende? tem como nem Só colocar na que balança, né, Simone? É, só que, note, a gente não está falando simplesmente de ali falar. Tem muito mais questões envolvidas. Se é ali no núcleo familiar, tem questões, às vezes, de que aquela pessoa é o provedor da casa, né? A relação que essa criança tem com essa pessoa, ela pode se sentir ou ameaçada ou mesmo triste, porque ela gosta daquela pessoa também, entende? Então, vai criando esferas e proporções que, se a gente, pelo menos, não for pelo prático a princípio, e depois cuidar das outras coisas, porque o dano vai ficar só para a criança, é muito injusto. Muito, Entende? muito. Como que a coisa vai sempre te levando, vamos
falar, tá? É por causa do silêncio que tanto abuso acontece, tá? Do mesmo jeito que a gente está dizendo aí, é por causa do silêncio que tanto suicídio está acontecendo, né? Então, quando a gente fala, quando a gente expõe, quando a gente pode proteger, realmente a gente está fazendo nosso papel. Realmente a gente está mudando o curso da história. E é isso que é o nosso momento nesse dia. O dia 18 de maio, ele se chama Dia de Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual, porque foi o dia em que uma criança de 8 anos, lá do Espírito Santo, foi raptada, né, sequestrada, drogada, abusada e morta, né? Então, para que as situações não cheguem em proporções desse tipo, para que as situações da nossa criança não venham a desenvolver traumas no futuro, a nossa função é a nossa consciência de que a gente está ali em atenção, em acolhimento, em proteção de alguém que não pode fazer isso por si mesma. Certo. Simone, e como que você acha que os pais podem, assim, tem uma dica de como os pais, as crianças poderiam identificar esses abusadores? Porque se eles não têm face, vamos dizer assim, né? Cada um tem um jeito de agir. Como que isso seria possível, por exemplo, entre crianças mesmo? Como que seria possível que as crianças possam se defender por elas mesmas? Olha, a defesa principal é essa. Se eu sei, pelo menos, tipo, se aconteceu uma vez, da próxima não vai acontecer mais. Porque eu vou contar para alguém ou eu vou barrar aquilo ali antes, tá? Certo. Mas muitas vezes o que acontece? Esses abusadores que estão ali na vivência da criança já fez com que ela, desde antes, bem novinha, aprendesse que aquilo era natural, que aquilo era normal. E aí, quando chega mais tarde, elas não entendem isso como abuso e só vão ter a consciência de que foram abusadas depois da adolescência, depois da vida adulta, porque muitas vezes aquilo ficou, como eu expliquei, velado, mas não menos danoso para a criança. Então, jeito de reconhecer antes, não tem. Vamos ser sinceras, não tem, porque a não ser que você já soube que aquela pessoa foi um abusador de alguém, não corra risco de deixar sua criança ali. Nunca. Porque essa pessoa, até o envelhecimento, vai continuar abusando. Ok? Então, por exemplo, eu oriento muito pessoas adultas que foram abusadas na infância por alguém familiar, tio, primo, pai, avô e tal. Nunca deixe a sua criança na presença dessa pessoa. Por quê? Porque a sua criança está em risco do mesmo risco que você correu, né? Aí elas falam até assim, né? Ou seja, falta informação, tá? Então, esses tem jeito da gente saber, ok? E temos que agir previamente, mesmo que a convivência ainda existir, né? E, geralmente, em muitas situações é o que mais acontece, né? As pessoas vão descobrir, as coisas vão acontecer e a convivência permanece, né? Então, você tem que ter situações para você lidar com aquilo. Aí eu falo, você vai não deixar na presença. Tá, mas aí você vai no Natal. Você vai numa festa, sei lá, de 80 anos de alguém, onde a família inteira vai estar junto. O que você faz? Né? Aí eu falo, vigie a pessoa. Criança não tem jeito de você vigiar. Cada hora tá pingando num lugar, tá no outro e tal. E daqui a pouco você distraiu, etc. Mas a pessoa vai observar a sua criança, vai aproveitar o momento da sua distração e ela estará lá. O lugar que você menos espera, no lugar que a criança menos espera e debaixo do nariz e dos olhos de todo mundo, tá? Simone, então, você me desculpa te interromper, é porque eu preciso encerrar, porque vai acabar a live em 10 segundos e eu já entro ao vivo novamente, tá bom?
Já entra ao Combinado. vivo novamente, pessoal. Só um segundo.